Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Isso é chuva ou ar-condicionado? Chuva? Você tirou a roupa do varal antes de vir, não? Senão não tem paz durante o culto, né? Marcos capítulo 4, versículo de número 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, ainda assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua mensagem, pela tua palavra, que é vida aos nossos corações. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor traga a nós a luz das Escrituras, que nós possamos sair desse lugar, Senhor, com um norte, com um caminho, com um destino, para que nós possamos continuar vivendo os nossos dias, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre quando Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco da nossa vida, quando Jesus está no barco dos nossos sonhos, quando Jesus está conosco. Como é a nossa vida? Ou pelo menos como deveria ser a nossa vida, quando Jesus está no barco. Esse texto que nós acabamos de ler é o retrato de um episódio que esses discípulos viveram, com Jesus dentro do barco. É um episódio que eles viveram com Jesus, com eles, do lado deles. Eu quero falar com você nessa noite exatamente sobre isso, sobre a nossa vida com Jesus no barco. Porque a verdade é que passamos muitos dias, fazemos muitas coisas longe de Jesus. E longe de Jesus eu não estou aqui falando sobre vir à igreja, sobre você acreditar em Jesus, vai muito além disso. Quando eu falo sobre estar com Jesus, é Jesus ser o centro das suas decisões. Jesus está no lugar mais importante do seu coração. Quando vamos tomar uma decisão, e o que é essa vida senão um grande aglomerado de decisões tomadas? O que nos fez chegar até aqui hoje foram decisões que tomamos. Se estamos aqui bem, se estamos aqui mal, se estamos aqui tentando melhorar, isso tudo é resultado de decisões que tomamos, sim ou não? A minha vida, a sua vida é um resultado de decisões que tomamos todos os dias. Para você vir para esse lugar, você precisou decidir: eu vou à igreja. Para você levantar da sua cama hoje e ir para o seu trabalho, ir para os seus afazeres, você precisou decidir: eu vou fazer. E essa é a nossa vida. A nossa vida é o resultado de algumas decisões que tomamos, e também o resultado de algumas decisões que deixamos de tomar. Quem aqui até hoje não carrega sentimentos, memórias de decisões que não tomou, decisões que deveria ter tomado, decisões que se ausentou de tomar? Você quer ver só uma coisa que todo mundo aqui vai se identificar? Quem aqui nunca estava numa discussão, sabe aquela briga que você está tentando provar algo para alguém está tentando provar algo para você, e aquela discussão acaba e você vai para casa pensando: cara, eu deveria ter dito isso para ela, eu ia quebrar todos os argumentos dele, eu deveria ter falado isso. E aí a gente fica pensando naquela decisão que não tomou, naquilo que não falou. Ou então, quem nunca saiu de uma conversa e ficou pensando: poxa, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter contado isso. Nos arrependemos de uma decisão que tomamos. E essa é a vida. A vida é o resultado de decisões. E sabe qual é o mais importante disso? É que se você não decidir, alguém vai decidir por você. Teve uma frase que eu li num livro há algum tempo atrás que dizia que
o futuro que você não gera, o futuro que você não faz ele acontecer, você vive o futuro que o acaso traz, que o destino traz. O futuro que você não pensa, o futuro que você não calcula, o futuro que você não escreve, que você não planeja. Você vive o futuro que vier. E o escritor escrevia exatamente isso. Quem não sabe o futuro que quer, vive o futuro que vier. Quem não sabe para onde está indo, quem não sabe o que quer da vida, quem não sabe. E aí nós vamos vivendo na onda dos outros e caminhando naquilo que os outros estão dizendo. E eu quero falar com você nessa noite sobre quando Jesus está no nosso barco. Quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus é o centro das nossas decisões. E a primeira coisa que esse texto que nós lemos nos ensina é algo muito importante nessa vida e principalmente nesses dias. Dias que estamos muitas vezes sobrecarregados de afazeres, sobrecarregados de tarefas, muita coisa para resolver, muitas pessoas para conversar, talvez no seu trabalho muitas coisas para você fazer, metas para você alcançar, e tudo isso vai nos fazendo ficar cansados. Talvez você está aqui agora e você está cansado, você precisa de um banho, de uma janta, de uma cama, de uma boa noite de sono. Talvez você está aqui hoje e uma noite de sono já não resolve mais o teu problema, você precisa de férias, né? Já pensou uma férias aí em Cancún? Não é verdade? Na praia. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, me leva para a praia, né? Me paga umas férias, um cruzeiro, me ajuda a descansar. Porque chega um momento da nossa vida que às vezes uma noite de sono só não resolve, a gente precisa de uma semana de descanso, de pelo menos um final de semana descansando. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? É que esse texto que nós acabamos de ler mostra um Jesus cansado, ou pelo menos um Jesus descansando, um Jesus dormindo. E a Bíblia é muito clara quando Marcos escreve isso, ele diz, Jesus estava na polpa do barco com um travesseiro, descansando. Depois de um longo dia de pregação, se você for ler o capítulo 3, o capítulo 4 de Marcos, você vai ver o tanto de coisa que aconteceu. Depois no capítulo 5, o tanto de coisa que ainda vai acontecer. Então Jesus estava descansando. Mas no meio do descanso ele é acordado para resolver um problema. Mas no meio do descanso ele é acordado para solucionar algo que só ele poderia fazer. E o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que o nosso cansaço não pode vencer o nosso propósito. Jesus mesmo estando cansado, Jesus mesmo estando dormindo, quando chamam ele, ele sabe que só ele poderia resolver. Ele sabe que só ele poderia trazer solução para aquilo ali. Mesmo cansado, mesmo dormindo, ele se levanta, vai lá e aquieta a tempestade e manda o mar se acalmar, porque o cansaço não venceu o propósito dele. E como isso é importante, gente, para os nossos dias, para a vida que temos, para a correria do dia a dia, para os afazeres que temos. O dia termina e você diz, poxa, não orei hoje. Ou o dia termina e você, meu Deus, eu não fiz o meu devocional, eu não li a minha Bíblia. Sabe, eu não estou vivendo o meu propósito, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, porque o nosso cansaço está vencendo o nosso propósito. Eu e você andamos tão cansados, tão fadigados, sabe, e aqui eu não estou falando sobre um cansaço emocional, um cansaço mental, muitas vezes é um cansaço físico mesmo. Você está cansado, você chega em casa, você toma um banho, você capota, você não lembra de mais nada. Porque estamos vivendo dias corridos, precisamos fazer muitas coisas, mas nós precisamos nos atentar para isso. O nosso cansaço não pode vencer o nosso propósito. O propósito que Deus nos entregou precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E qual é o seu propósito? Talvez você dê uma palavra para alguém, cara, conta comigo, eu vou te ajudar. Talvez você disse que iria ajudar em algum departamento dessa igreja, que você ia fazer mais coisas na tua casa, que eu não sei quais são os seus propósitos, quais são as suas metas, mas não deixe o seu cansaço vencer isso. Não deixe o seu cansaço vencer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus estava dentro daquele barco e só Ele poderia acalmar aquela tempestade. E no meio do seu cansaço, ele se levantou e foi fazer aquilo que só ele poderia fazer. Em nome de Jesus, meu irmão, que nesses dias eu e você possamos nos levantar do nosso cansaço e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Que eu e você possamos levantar a nossa cabeça, levantar o nosso ânimo, sabe, encher o pulmão de ar e ir de novo, e mais um dia e mais uma semana. O cansaço não irá vencer o nosso propósito em nome de Jesus. Você acredita nisso? Os dias são maus, os dias são cansativos, os dias são corridos, mas o cansaço dessa vida não irá nos vencer, em nome de Jesus.
Esse texto nos apresenta um Jesus 100% homem e um Jesus 100% Deus. Um Jesus que se cansa, um Jesus que deita para dormir, mas um Jesus que também dá ordem para uma tempestade e ela para, dá ordem para um mar e ele se acalma. Esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus que nós cremos. Um Jesus que é 100% homem, mas que também é 100% Deus, que pode mudar a nossa realidade, que pode transformar a nossa vida, que pode virar o nosso jogo. Um Jesus que está conosco todos os dias. Eu quero falar com você um pouco mais sobre isso, que muitas vezes nessa vida nós nos preocupamos com os problemas, com as dificuldades, com os afazeres, e nós vamos ver durante toda a Bíblia Jesus livrando muitas pessoas. Você lembra daquela mulher que ela ia ser apedrejada e Jesus chega e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus era o único que poderia tirar uma pedra naquela mulher, mas ele olha para ela e ele diz: aonde estão seus acusadores? Agora vai e não peques mais. É o Jesus que nos alcança, é o Jesus que nos resgata, é o Jesus que poderia nos apontar o dedo, mas prefere abrir os braços, porque sabe aquilo que precisamos. Nós vamos ver durante toda a Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados dentro de uma fornalha, e ali dentro daquela fornalha, por não querer se prostrar diante dos deuses, eles são jogados lá para morrer. E o rei então manda aquecer ainda mais a fornalha, e de repente existe um quarto homem dentro daquela fornalha. Esse quarto homem é o Deus que nos livra no dia das nossas batalhas, é o Deus que nos livra no dia das nossas lutas. Daniel, dentro de uma cova de leões, ele está ali dentro, pronto para morrer, pronto para acabar com a vida dele. Mas quando vão lá buscar para provavelmente não encontrar nada, existe ali alguém que ali está ainda de pé, porque Deus ainda livra os seus, porque Deus ainda guarda os seus, porque Deus ainda protege os seus. Deus ainda nos guarda, meu irmão. Deus ainda nos protege. Você consegue entender isso? Deus ainda é com a sua casa, Deus ainda é com a sua família. Quantas coisas passamos nessa vida, quantas coisas vivemos nessa terra, e dia após dia temos a certeza de que Deus está conosco, de que Deus está comigo, de que Deus está com você. Mas às vezes a verdade é que na maioria das vezes, quando nós estamos no meio da tempestade, no olho do furacão, sabe quando você está naquele dia que você não consegue ver saída, você não consegue ver uma solução para os problemas, parece que aquele dia não acaba nunca, parece que aquele momento não acaba nunca, parece que aquela situação não se resolve nunca. Mas esse texto também nos ensina que a tempestade passa, que a tempestade ela vem, mas ela também vai, que o dia bom virá, que o sol ainda vai aparecer. Sabe, nós precisamos entender que medo, pavor, raiva, desânimo, nós desacreditarmos do nosso propósito, tudo isso vem, mas tudo isso também vai. E quando vai, o que fica? Uma decisão de continuar ou de retroceder. Quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, quando vem a tristeza, ela também vai. Mas quando ela vai embora, nos fica uma decisão de continuar ou de retroceder. E essa é uma decisão nossa, essa é uma decisão minha, essa é uma decisão sua. De no dia mau ainda assim levantar a cabeça e continuar caminhando. De no dia difícil ainda assim levantar a cabeça e continuar no nosso propósito. A vida não é feita somente de dias difíceis, meu irmão. Em nome de Jesus, os dias bons também virão. O sol também vai aparecer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é Emanuel, Deus conosco, socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Quando tudo está indo mal, quando não tem mais para onde olharmos, os destinos já não são mais palpáveis, a economia, a política, os amigos, a família, a Bíblia diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Esse é o nosso Deus que pode nos ajudar, independente do que passamos, do que vamos passar. Deus está conosco. O desânimo passa, a raiva passa, e o que fica? A decisão, o que fazer depois disso. Todos nós temos um propósito nessa terra, meu irmão. Se você não tivesse um propósito, Jesus já tinha te levado. Mas você ainda está aqui por algum motivo. E nesse texto nós vamos ver Jesus entregando um propósito para esses homens.
Eles estavam em uma margem e Jesus diz para eles: vamos para o outro lado. E Jesus apresenta para eles um trajeto, um caminho, um ponto A um ponto B, vamos para a outra margem, vamos para o outro lado. E o problema não é sair, o problema não é chegar, o problema é o meio. O problema da nossa vida é o percurso. Porque se tem uma coisa que a gente é bom, é de começo, é de início. Você lembra o início do ano? A dieta, a academia, aquela coisa toda, aqueles planos, aqueles sonhos. O início é top, você vai lá na academia, você faz seu plano, né? Você se inscreve, e aí você acha que só de pagar a academia já emagrece, né? Mas precisa ir, e aí a gente não lembra dessa outra parte, que é o ir que é mais difícil. Então, de saída a gente é muito bom, de arranque, sabe, de tomar a decisão, de dar o primeiro passo, a gente é muito bom. Quando chega então, nem se fale, quando você alcança o teu objetivo, quando você alcança o teu resultado, que alegria. O problema é o meio do caminho. O problema é que no meio do caminho, as dificuldades se apresentam, as tempestades se apresentam, no meio do caminho as dificuldades vêm. Mas sabe o que nos faz chegar do outro lado? É a gente saber para onde nós estamos indo, é você saber para onde você está indo. Já viu aquele filme, Alice no País das Maravilhas, que o ator diz para ela, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve? Já leu? Ou no livro, ou no filme? E como isso é real na nossa vida? Você já viu alguém perdido na vida? Já viu? Você conhece alguém assim, perdido na vida? Não sabe para onde está indo, cada dia quer uma coisa, cada semana quer uma coisa. Você não olha muito para o lado que essa pessoa pode estar do teu lado agora. Mas sabe, cada dia é um plano, cada dia é um sonho, umas coisas meio mirabolantes assim. E aí você fica pensando, cara, essa pessoa não sabe para onde ela está indo. Talvez no teu trabalho, alguém que toda semana tem uma ideia nova, eu vou pedir a conta, eu vou abrir o meu novo negócio e não sei o que, e no outro dia chega desanimado para trabalhar só no trabalho que precisa. Pessoas que têm muitos sonhos e têm muitos planos, e isso é ótimo. Mas eu estou falando aqui para você sobre ter um destino, ter um lugar para chegar. Você saiu da sua casa hoje e você estava vindo para a igreja. E você chegou na igreja porque o teu destino era a igreja. Você vai sair daqui depois e talvez você vai para casa, você vai jantar, você vai na casa de alguém. Você tem um destino. E você só chega em algum lugar porque você tem um destino, você tem um plano, você tem um objetivo. E como nessa vida, meu irmão, muitas vezes eu e você caminhamos sem um destino. Caminhamos como quem não sabe para onde vai. Caminhamos como quem não sabe para onde está indo. E sabe qual é o problema de caminhar sem saber para onde nós estamos indo? É que nós estamos caminhando. Porque se a gente está parado, a gente percebe, cara, eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso ir, eu preciso cumprir o meu objetivo, eu preciso fazer alguma coisa. O problema é quando a gente está caminhando. Porque caminhar dá uma falsa sensação de estar chegando em algum lugar. Mas você nem sabe para onde você está indo. Mas você nem sabe qual é o teu objetivo final. E aqui mora o problema. E aqui mora o maior perigo da minha e da sua vida, que é viver uma vida toda caminhando e chegar no fim dela e não existir nada. Sabe, você lutar pelos seus sonhos, você lutar pelos seus planos, e você chegar no dia e você vai inaugurar o seu plano e você olha para aquilo ali e você diz, não era isso aqui. Quem aqui nunca comprou alguma coisa que era um sonho, que era um plano, e você ficou ansioso esperando chegar, e quando chega você olha e diz, não era isso aqui. Sabe, não era essa foto, não era esse o jeito, não era esse o material que eu pensava, não era isso aqui. E como muitas vezes a vida nos frustra nisso. Nós conhecemos uma nova pessoa, e aí você diz, cara, agora essa pessoa vai ser o meu melhor amigo, essa pessoa vai ser minha melhor amiga, essa pessoa vai ser o amor da minha vida. E aí passa uma semana, passa 2 semanas, você olha e você diz, não é isso aqui. Você começa em um novo emprego e você diz, cara, esse é o emprego que Deus me deu, esse é o emprego que Deus me colocou, é o plano de Deus, isso aqui é de Deus para a minha vida. E passa 2, 3 semanas e você diz, cara, não é isso. Não era isso que Deus tinha para mim, não era isso que eu esperava. E como essas frustrações vão nos parando e vão nos paralisando. Quantos de nós não temos medo de algo novo, porque nos frustramos com algo velho?
temos medo de conhecer novos amigos, temos medo de fazer novas conexões, temos medo de frequentar alguns lugares, porque já fomos muito frustrados. Meu irmão, em nome de Jesus, que Deus nessa noite possa ressignificar algumas coisas na minha e na sua vida, sabe, porque nessa vida nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar, e quem está parado não chega no objetivo final. Aqueles discípulos só pegaram tempestade no barco porque eles estavam caminhando, porque eles estavam andando, porque eles estavam navegando. Não quer pegar tempestade, não quer pegar vento contrário, não quer ter dia mau, não sai de casa. Porque a certeza de sair de casa, a certeza de se arriscar, é a certeza também de se frustrar. Encontramos pessoas que esperamos muito e nos frustram, lugares que nos machucam, mas também existem pessoas que nos surpreendem, também existem lugares que nos surpreendem, também existem pessoas que nos amam. Sabe, quem de nós esperava ser encontrado pelo amor de Deus no pior dia da sua vida? No dia mais horrível da sua vida, no dia mais triste da sua vida, talvez foi o dia que você mais sentiu a presença de Deus, aquela certeza, cara, Deus está comigo. Porque quando tem muita gente à nossa volta, a gente se apega em um, se apega no outro, se apega no fulano, mas quando a gente está sozinho e é só Deus, a gente diz, Deus ainda está comigo, Deus ainda está por mim, Deus ainda está lutando do meu lado. É essa certeza de que Deus está conosco que não nos faz desistir. É essa certeza de que Deus ainda é por nós que não nos faz retroceder. Que essa certeza possa ser acesa dentro do seu coração e você possa se lembrar que Jesus está no barco, no meio da tempestade, no meio do dia difícil que todos nós enfrentamos, que nós possamos nos lembrar, Jesus está no barco, Jesus está comigo, Jesus é por mim, sabe, Jesus está do meu lado. Nós precisamos entender que todas as vezes que caminhamos, todas as vezes que avançamos, todas essas vezes, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. O bispo até falou sobre isso, 1 Pedro 2,9. E como essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo de Deus, eu e você somos isso, nação santa. E olha que poderoso isso. E eu e você sendo essas pessoas, muitas vezes a gente escolhe qualquer coisa. Sabe, olha o crédito que Pedro está escrevendo e coloca em nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha o valor que ele aplica a nós. E muitas vezes nós nos desvalorizamos escolhendo qualquer coisa, qualquer amigos, qualquer relacionamento, qualquer lugar, qualquer pessoa. Meu irmão, eu e você somos pessoas separadas por Deus, sabe, pessoas exclusivas dEle. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele não quer nos ver vivendo qualquer vida, tendo qualquer coisa, sabe. Às vezes nós estamos mal emocionalmente, nós estamos mal com os nossos sentimentos, nos machucaram, nos feriram, mas o que eu quero falar para você aqui nessa noite é sobre um Deus que pode mudar a nossa vida, um Deus que pode mudar a nossa realidade, um Deus que nos escolheu nele antes da criação do mundo, um Deus que nos separou para Ele antes que tudo isso viesse a existir. E eu quero falar com você alguns pontos dessa mensagem que são muito importantes, são 3 pontos. Primeiro desses pontos, eu quero falar com você sobre nós nos apegarmos à promessa. Repete isso comigo, promessa. Sabe, a promessa é aquilo que a gente precisa se apegar todos os dias. A promessa é o que não nos faz desistir. A promessa é o que não nos faz abandonar. A promessa é a certeza de que vamos chegar em algum lugar. Isso é a promessa. E nessa vida a gente precisa de alguns combustíveis. Nessa vida tem coisa que você faz porque você quer, tem coisa que você faz porque você precisa fazer. Algumas pessoas aqui vão trabalhar porque amam trabalhar, amam um emprego. Outras vão porque precisam pagar suas contas. Outras vão porque os boletos vencem. E a vida é feita de combustível. A vida é feita dessas coisas que nos fazem avançar. E uma dessas coisas é a promessa.
E a promessa está escrito no começo desse texto, quando Jesus diz, naquele dia ao anoitecer, Ele diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Aqui existe uma promessa, aqui existe um objetivo, aqui existe um destino. Vamos para o outro lado. E o que eu quero falar com você, sobre nós nos apegarmos na promessa, é que nessa vida, se tem uma coisa que tentam fazer de nós, é roubar as nossas promessas, é roubarem os nossos sonhos, é roubarem os nossos planos. Quem aqui nunca contou alguma coisa para alguém, a pessoa disse: cara, para, mano, tu tá viajando. Olha a tua realidade, olha quem tu é, olha de onde tu veio. Sabe, você consegue entender isso que eu estou falando? As pessoas tentam roubar de nós os nossos sonhos, os nossos planos. E de fato tem hora que a gente viaja mesmo. Mas na maioria das vezes é o nosso plano, é o nosso sonho. Sabe, há quem diga que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos logo sonhar grande. Vamos tentar alcançar as coisas grandes. E quando eu digo para nós nos apegarmos à promessa, é nós termos a certeza de que nós chegaremos do outro lado. É de nós termos a certeza, Jesus promete, vamos para o outro lado. Ele sai de uma margem para chegar a outra margem. Essa é a promessa. Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Sabe, o que Deus te prometeu? O que Deus disse que faria com você? O que Deus disse que faria na sua vida? Será que você está caminhando por isso? Ou será que você só pegou essa promessa, guardou em alguma gaveta e tá bom, no dia que acontecer, aconteceu? A promessa depende muito mais de você do que de quem prometeu. A promessa é um destino, é um caminho, vai, faz, é isso aqui. Fazer com que ela aconteça é missão minha e sua. Jesus só disse: vamos para o outro lado. Provavelmente ele disse isso, pegou o travesseirinho dele e foi descansar. Chegar do outro lado era a missão dos discípulos. Na minha e na sua vida, meu irmão, alcançar o nosso objetivo, chegar no nosso destino, é uma missão minha e sua. Jesus está no barco, precisando é só chamar. Mas vamos avançar, vamos crendo, sabendo que nós chegaremos do outro lado, sabe? Isso é uma promessa, e a promessa se estende a mim, se estende a você, se estende a essa igreja, a sua casa. Nós chegaremos do outro lado quando Jesus está no barco. Ele é a certeza que nós chegaremos. Você quer ver só uma coisa? Essa igreja está fazendo 10 anos. No dia 6 de abril vai fazer 10 anos de igreja. No dia 28 de janeiro de 2013 foi o primeiro culto na oficina do pastor Fabiano. E aí, no dia 6 de abril foi o dia que inaugurou o prédio, e é a data da ata, dia 6 de abril de 2013. E esse ano a gente completa 10 anos de igreja. E eu, Pedro, eu estou nessa igreja desde o primeiro culto. Eu tenho 21 anos. E todo dia eu olhava para as pessoas que entravam, porque se você for olhar para a igreja, as pessoas, a igreja é feita de pessoas, você sabe disso, né? A igreja é feita de pessoas. Não tem como dar certo. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha para ela. Todos nós cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de erros. É ou não é verdade? Um dia queremos muito, outro dia não queremos nada. E quando eu vejo essa igreja completando 10 anos, e essa semana eu estava vendo algumas fotos do início da igreja, e imagina, a igreja vai fazer 10, eu entrei e tinha 11 anos, 10 para 11 anos, eu tenho 21, então eu me formei dentro dessa igreja, adolescência, juventude, namorei, noivei, casei, e tudo isso foi acontecendo, e agora olhando para trás eu fico pensando, cara, se não fosse Deus. Esses dias ainda a gente estava ali na sala, né, pastor, ele conversando, e eu dizia para o bispo, que muita gente pergunta, qual é o segredo, como faz, é Jesus. Se não fosse Jesus, uma igreja de 10 anos chegar onde a gente chegou, gente, sabe, fazer o que a gente faz, se não fosse Jesus, cheio de gente problemática, cheio de gente errada, cheio de gente tentando dar certo. Mas esse é o valor da promessa, é todo dia um monte de gente saindo de casa, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo. Sabe, se frustra, se erra, pessoas falham, pessoas viram as costas, pessoas nos machucam, mas é todo dia a certeza, cara, vai dar certo. Deus disse que daria certo. E quantas coisas é assim na tua vida? Se for olhar para 10 anos atrás, aonde você estava, quem você era, o que Jesus está fazendo, é a certeza de que vai dar certo. E não vai dar certo porque depende de mim, vai dar certo porque é Cristo em mim. Sabe, é eu fazendo, é eu colocando a mão na massa, é eu indo, é eu.
mas é Cristo através de mim. Eu e você precisamos avançar, eu e você, sabe, nós não somos daqueles que vamos ficar deitados na nossa cama orando e esperando Jesus fazer. Nós somos aqueles que avançam, aqueles que vão adiante, aqueles que abrem o caminho. Esse é o valor da promessa, é nisso que a gente precisa se apegar. A promessa guardada na gaveta, meu irmão, não tem poder nenhum. A promessa escondida não tem poder nenhum. A promessa tem poder quando a gente coloca ela em prática. Vamos para o outro lado, vamos para outra margem. Aqueles discípulos pegam aquele barco e eles começam a remar, a velejar, a chegar do outro lado. Esse é o poder da promessa, é a promessa em ação. Que a partir de hoje, na minha e na sua vida, nós possamos pegar todas as promessas e colocar em ação, e colocar em prática, e ir para cima. Sabe, esse é o poder da promessa quando ela é colocada em prática. E aí, aqui tem o segundo ponto dessa mensagem, o medo. Porque se tem uma coisa nessa vida que faz a gente parar, é o medo. Mateus 4,40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Sabe, aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus. Era o começo do ministério ainda, Marcos 4, o começo de tudo aquilo que eles ainda iriam viver. Mas eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa. Eles já tinham visto acontecer muita coisa. Mas eles estavam com medo. E aí Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não conseguem acreditar. E tem uma coisa nessa vida que faz a gente parar, é o medo. O que fez aqueles discípulos não morrerem foi a consciência de que Jesus estava no barco. E aqui muda tudo, porque aqui o medo vai embora e a certeza vem. E se tem uma coisa nessa vida que é importante, é fazer as coisas com certeza. Você já fez alguma coisa com medo? Sabe, não sei se eu quero. Tá bom, vai. Aí você vai para casa, aí você fica pensando: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Mas quando você faz com certeza, não, é isso aqui. E aí você tem certeza, e aí não fica peso na consciência, e aí, porque é certeza. Quando Jesus está no barco, a gente substitui o medo pela certeza. Sabe, e não é que o medo não vai nos alcançar, e não é que o medo não vai nos encontrar, é que o medo não terá poder sobre nós. Porque a coragem não é nós não termos medo, a coragem é nós irmos além do nosso medo. Coragem não é você não ter medo de fazer as coisas, porque o não ter medo faz da gente pessoas inconsequentes. O medo é ótimo, o medo faz eu não me jogar daqui de cima de cabeça, o medo faz eu preservar a minha vida, mas a coragem faz eu ir além do meu medo. A coragem é quando você vê uma criança e o pai diz para ela: pula, e ela: não vou pular, porque ela tem medo. E aí o pai diz: não, pula que eu vou te pegar. E aí troca medo por coragem. Ela pula, mesmo com medo. A vida com Deus é exatamente assim, meu irmão. O medo nunca vai embora. A gente sempre vai ter medo. Todos os dias que eu preciso tomar uma decisão, eu tenho medo. Lembra que eu te falei no começo? A nossa vida é um resultado das nossas decisões até aqui. Então eu sei que a minha próxima decisão pode resultar amanhã ou daqui 10 anos, mas vai ter um resultado. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho medo. Mas eu lembro que eu também tenho um Jesus que está no barco. E se essa decisão que eu for tomar por Ele e não por mim, eu tenho coragem. Aí aquelas coisas doidas que Deus diz para você e você diz sim. Que você fica com medo, você não sabe o que vai acontecer, mas vem a coragem. E a coragem te faz ir além do seu medo. Sabe o que a coragem faz? A coragem faz você vencer você mesmo. Porque quem é o nosso pior inimigo? Nós mesmos. Quantas coisas poderíamos ter vivido até hoje se não fosse o outro? Não, se não fosse eu mesmo, se não fosse os meus medos, as minhas limitações, se não fosse os meus anseios, se não fosse as minhas dificuldades. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que hoje Deus possa trazer para nós essa coragem, que é ir além do nosso medo. Entenda, a coragem, talvez você ainda vai sentir medo, mas é a certeza, Deus está conosco, Deus está no barco. É coragem para tomar decisões, é coragem para fazer escolhas, é coragem para superar você mesmo todo dia. Faça,
mesmo com medo, se você tiver certeza que Jesus está no barco. Esse é o poder da coragem. E aqui nós entramos no terceiro e último ponto dessa mensagem. E talvez um dos mais importantes. Não esquecer o Deus que a gente serve. Não esquecer o Deus que a gente acredita. Porque se tem uma coisa que é fácil roubarem de nós, é a nossa fé. E a fé eu não estou dizendo aqui sobre negar a Cristo. A fé eu não estou aqui falando sobre você negar a existência de um Deus. Mas é em crendo, não acreditar. Você conhece alguém assim? Não. A pessoa crê, mas não acredita. Ela até confia, mas ela não tem certeza. E quando roubam de nós a nossa confiança de Deus, meu irmão, muda tudo. E aí, o versículo 38 diz assim: Jesus estava na polpa do barco dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E aqui faz a gente perceber que esses discípulos não conheciam Jesus ainda. Será que Jesus faz alguma coisa para nós ou contra nós, para nos matar? Sabe, será que Jesus faz alguma coisa contra você para matar você? Sendo que Ele prometeu para nós vida e vida abundante. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele não é morte. Então Jesus não está querendo nos matar, Jesus quer nos ver vivos. Mas por que as tempestades? Mas por que os dias difíceis? Porque tudo isso vai nos provando. Todas as vezes que eu e você saímos de uma dificuldade, a gente sai muito melhor de quando a gente entrou. É ou não é verdade? Quando você sai de um problema e você soluciona ele, você diz: tá bom, agora o próximo eu já sei como eu faço. Porque toda dificuldade faz da gente pessoas melhores. Todos os problemas nessa vida faz de nós pessoas diferentes. E isso nós precisamos entender, meu irmão. As lutas que enfrentamos, elas não foram feitas para nos matar. Elas foram feitas para nos fortalecer, para nos deixar mais fortes, para nos colocar em um próximo nível, para nos colocar em um nível diferente. Quando nós estamos obedecendo, quando nós estamos no caminho, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, meu irmão. Atos, capítulo 12, vai contar a história de quando Pedro está preso, e mesmo preso ele dorme. E a Bíblia diz que quando ele vai ser liberto, o anjo precisa acordar ele. Pedro, acorda. Por quê? Quem está obedecendo descansa. Eu estou preso, eu estou passando dificuldade, estou passando por problema. E as pessoas olham para você e se dizem: está sorrindo assim? E você está bem assim? É, cara, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus é por mim. O problema, gente, é quando roubam de nós essa certeza. E aí quando roubam de nós essa certeza, também roubam o nosso sorriso, também roubam a nossa alegria, também roubam a nossa felicidade. Porque a alegria do Senhor é o que nos faz ser fortes. A alegria do Senhor é o que faz você acordar amanhã cedo e saber que o dia vai ser melhor do que hoje. A alegria do Senhor é o que nos faz caminhar mais uma milha. E para encerrar com você, eu quero falar sobre as atitudes. As atitudes que mudam a nossa vida. As atitudes que mudam o que nós somos e quem nós somos. Porque a vida é feita dessas atitudes. Mas muitas vezes a gente quer viver uma vida diferente, tendo as mesmas atitudes. Muitas vezes a gente quer que tudo mude, sendo que as nossas atitudes não mudaram. Muitas vezes nós queremos que todo mundo à nossa volta mude, menos a gente. Então, se eu posso te lembrar de uma coisa nessa noite: se você quer viver algo diferente, faça algo diferente. As suas atitudes é o resultado daquilo que você vive. Você quer viver uma vida diferente? Tem atitudes diferentes. Você quer ter uma vida sobrenatural? Tem atitudes sobrenaturais. Você quer ter uma vida extraordinária? Tem atitudes extraordinárias. Faça por você o que você nunca fez e esteja pronto para viver o que você nunca viveu. Faça as escolhas que você nunca escolheu. Tome as decisões que você precisa tomar. Sabe, faça o que você nunca fez e você vai viver o que você nunca viveu. Você acredita nessa palavra em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé.